Boa tarde a todos, nós somos a TV Povo do Clube, meu nome é Rodrigo e estamos hoje aqui com o Cerebral Larry para a gente fazer um bate-papo aqui, um tanto quanto informal, né, com o grande centroavante Esporte Clube Internacional, o Cerebral, que fez uma parceria maravilhosa com o Bodinho, né? O senhor Larry, tudo bem, senhor Larry? Larry. O senhor Larry, não, aí eu me fico, pareço velho aí. Não, o senhor, como estava dizendo antes para nós, que está com 32 agora, né, mais ou menos. Eu estou com 28. 28, desculpa, 28. Só que eu troco os números, os números estão certo. Por uma coincidência, o meu apelido também é Bodinho. Ah, é Bodinho, é? É Bodinho e eu... Mas não é mentiroso. Tem uma pergunta muito séria para lhe fazer, Larry. No que o Larry era melhor que o Bodinho, no que o Bodinho era melhor que o Larry? Não, o Bodinho era mais mentiroso que eu. Ah, isso com certeza. Não, Bodinho era uma figura maravilhosa. Não tinha comparação, não. Não, eu tinha uma qualidade de jogo diferente da dele. Eu sempre tive uma, como jogador de futebol, eu tinha uma visão de jogo. Eu tinha a percepção de todo o Bodinho não, o Bodinho era conclusivo. O Bodinho, ele sabia que quando a bola chegava para mim em condições, ele já procurava uma brecha para me tocar a bola. Eu enfiava a bola para ele vinha e pam. Qual foi o campeonato que tu fizeste 23 gols e ele só não foi goleador porque ele fez 25? Foi um... Em 1955, não? 5. Então os dois juntos fizeram mais de 50 gols, cara. Quase 50 gols, né? Ele tinha poucos jogos, né? Não era que nem agora. Ele fez 25, eu fiz 24. Mas não tinha aquela disputa. Não, agora eu vou fazer para ficar na frente dele. Se tivesse que largar para ele, fazia. Conta do México. O Bodinho nós jogamos. Aí conta do México. No México? Ele te derrubou. No México. No México nós estávamos sendo um momento fantástico. Aí teve o jogo que foi contra a Costa Rica. Parece que foi. A Costa Rica era a grande revelação do campeonato. Tinha endurecido o jogo contra a Argentina, o time tinha vencido o México e tal. E nós fomos jogar contra eles. E aí começou o jogo, e nós começamos a tocar a bola para lá, toca a bola para cá, toca a bola para cá, e começou a dar tudo certinho, né? E aí foi. Eu fiz um gol, daqui a pouco fez outro, daqui a pouco fiz o segundo, fiz o terceiro, daqui a pouco sobrou uma bola dentro da área, na pequena área, a bola para na minha frente assim. Eu vi na corrida, eu disse, Bodinho, deixa! O Bodinho estava deitado, porque ele tinha se fechado com o goleiro. E o Bodinho estava deitado. Ele pegou e puxou, assim, deitado, a bola, e botou para dentro do gol. Para não deixar Deixa eu fazer o gol, seu filho da... Xingou. Agora tu vê, o cara diz assim, nunca tinha visto um cara xingar o jogador. Porque ia fazer um gol. Me mandou pro quinto dos infernos. Porque eu tinha feito 3 gols e ele não tinha feito nenhum. E eu ia fazer o 4º gol. E ele era fominha lá. E o Bodinho? Era fominha. Se não desse a bola para ele ficava... Ficava bravo. Bodinho? Bodinho, meu Deus. Quando eu jogava, eu era fominha pra caramba também. Olha, se eu pudesse, fazia eu o gol, né? Ele era fominha, a gente eu sabe. Eu só passava se eu visse que eu não ia fazer. Porque ele se virava pro jogador que chutou para fora e... A gente dizia pra mim. Mas o Bodinho era era um cara... O Bodinho é um jeito assim que é difícil. Bom caráter, mas era uma figura. Era um contador de histórias, né? O Bodinho? É. Puta que bota mentiroso isso. Mas a maior virtude dele você não falou até agora. Qual? Era um homem super cuidadoso, super caprichoso. Era o único que tinha na concentração. É ou não é?
que tinha tudo dele arrumadinho. E o resto, olha, vai da valsa, tudo revirado. Inclusive nosso amigo aí. Fogo amigo, essa altura do campeonato, hein? Godinho era fogo, brigava com eles, brigava com o Emilson, aquele que veio do Rio, meu Deus do céu. Ele brigava com todo mundo, né, Laninha? O Bodinho era uma figura. Ele era danado. Era brabo o Bodinho? O Bodinho? Não era brabo. Não. Era fominha. Ele era assim. Era fominha. Ele era um cara assim, que terminava a partida, ele era uma figura dócil. Não, ele era dócil. Não tinha nada. Sabe? Agora, dentro do campo, se você tirasse uma bola dele, que ele ia fazer o gol, meu Deus, vai escutar. Esse aí também, dentro do campo ele não era flor. Era. Xingava o juiz. Mas para ganhar tudo que ganharam, fora do campo até hoje. É uma dama, porque é educado, é daquele que abre porta, que dá licença para a mulher passar na frente, não tem pressa para nada, assim, para demonstrar educação. Na rua, dirigindo, tudo. Agora, dentro do campo, olha, enquanto não terminava o jogo, eu ficava em Nós pânico. agradecemos isso, né? Pois é, isso é qualidade de campeão, né? Qualidade de campeão. Dentro de campo, ele se dobrava. Deixa eu lhe perguntar outra coisa também. Falar um pouco também daquela, que é uma coisa que sempre se pergunta para o senhor sobre o clássico de 54, a inauguração do Olímpico, que o senhor barbarizou no jogo, né, e fez aquela festa lá no estádio deles, né? Qual que era o clima do Grêmio, assim, para a inauguração do estádio? Era um clima de já ganhou, assim? Que foi um dos momentos mais impressionantes que eu vivi na minha vida, né? Porque eu estava vindo do Fluminense e eu estava chegando aqui e fiquei sabendo dessa rivalidade que existia entre Grêmio e Internacional, que era uma rivalidade, que era uma coisa assim, até fora do comum. E aí, um dos primeiros jogos que eu peguei foi exatamente da inauguração do Estádio Olímpico, 1954. E o Internacional não estava num bom momento, estava assim, com alguma dificuldade, e o Grêmio, então, entrou com toda a intenção, né, de tentar resolver. E o estádio e o Grêmio, como o grande clube que é, o grande clube que sempre foi, o Grêmio imaginava que aquilo ali poderia se transformar numa coisa maravilhosa, porque ali ocorreu bem o hiato, ou seja, o Grêmio fez um grande estádio e o Internacional estava querendo construir um estádio. Então foi uma coisa impressionante, até que tivemos o Grenal. E quando o Grêmio marcou, porque o primeiro gol da partida foi marcado pelo Grêmio, né? O Grêmio fez 1-0, aí se imaginava então que a coisa poderia mudar, e de repente deu aquela reviravolta e nós acabamos vencendo o jogo por 6-2. E eu marquei 4 gols, né? 4 gols. Foi uma coisa de louco. Uma das coisas mais espetaculares. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa história que o goleiro do Grêmio, no intervalo, queria ir embora, queria deixar o jogo, e que o senhor foi lá e falou para ele, não vai, que vai ser pior, vai acabar com a sua carreira. Não, o Sérgio era um goleiro irritadiço. Ele era um goleiro irritadiço. O senhor irritou muito ele aquele dia também. Ele era irritadiço. Ele era um jogador que ele exigia muito daqueles que estavam à sua frente, quer dizer, o pessoal da zaga, o pessoal da defesa. Ele exigia bastante. E de repente começou aquele troço ali, bola para lá, bola para cá. Tá? E agora, o lance que ocasionou tudo isso que se fala até hoje foi que no gol do Internacional, segundo gol do Internacional que eu fiz, eu parei a bola
quase um pouco entre o pênalti e a risca da pequena área. Parei a bola, porque os jogadores do Grêmio já estavam fora do lance, e fiquei parado. Assim como quem diz assim, vou aqui, vou ali. Aí ficou para o público a impressão de que eu tinha dito para o Sérgio, o seguinte: qual é o canto que você quer que eu jogue agora? Desse aqui ou desse aqui? Escolhe. E fiquei assim, e toquei a bola. E realmente foi. Para o público ficou a impressão de que eu disse ao Sérgio: qual é o canto que você quer que eu jogue aqui ou jogo ali? Isso aconteceu realmente. Como se fosse uma espécie de provocação, mas Uma não foi, na provocação, verdade não foi. Foi numa provocação. Né? Foi uma coisa assim que... Sabe que naquele calor do futebol, tem certas partidas que você se empolga também, né? Tem certas partidas, assim como o Sérgio, naquele jogo também, se irritou. Ficou brabo com os jogadores da zaga. Mas ele queria ir embora do... Ele queria ir. Ele Queria abandonar o Internacional. E alguns jogadores do Internacional, principalmente, entre eles o Bodin, foi lá para falar com ele. Porque teve um gol do Internacional, que o cara driblou, o zagueiro driblou uma vez, driblou duas e fez o gol. E o Sérgio se irritou e chegou a sair da goleira. Durante o jogo, né? Durante o jogo, quis sair da goleira. E aí foram lá falar com ele para não fazer aquilo. Estava quanto jogo nessa altura do campeonato? Já estava em quarto. Não teria sido melhor para ele ter ido embora? Foi sacanagem. O senhor fica aí que o senhor vai tomar mais 2 ainda. É isso daí. O futebol sempre apresenta essas coisas assim. Essa daí foi um momento que eu, que estava recém-chegado praticamente a Porto Alegre, né? Estava há pouco tempo aqui, eu me espantei com aquilo, né? Porque eu estava vendo um goleiro querendo sair da goleira, né? E ele usou até umas expressões: eu não vou embora, eu não chego mais aqui, eu vou embora, não sei o que tem. Passou um verdadeiro rolo compressor na Zenha nesse dia, então. Foi terrível. Bom, mas isso demonstra também a grande diferença do futebol de hoje para aquela época, né? O jogador tinha sangue, amor né? à camiseta, tinha sangue, tinha coisas que o transtornavam. Hoje em dia são poucos, talvez assim um D'Alessandro, que ainda é sanguíneo, um pouco mais do que normal, mas provavelmente tu vê, tomou 5-0, sai, troca a camisa e vai embora. E isso eu acho que faz um pouco de falta hoje em dia no futebol, não sei. Mas a gente estava falando dessa parceria do Bodinho. O Bodinho já era do Inter quando tu vieste? Quando eu cheguei, ele já tá. Porque o Bodinho veio lá do Nordeste. Ele jogou no Flamengo. O Bodinho jogou no Flamengo no finalzinho da década de 50, de 40. O Bodinho jogou e o Bodinho veio para cá. E aqui eu tive um entrosamento com o Bodinho, assim, porque eu não sei, aquelas coisas que acontecem muito dificilmente. Quer dizer, eu cheguei aqui, eu gostava de tocar a bola e sair para receber, e o Bodinho gostava de sair dos zagueiros. Quando eu pegava na bola, ele sabia que eu ia tocar a bola, ele procurava um espaço entre os zagueiros. Então isso deu um sincronismo muito grande para nós, eu e o Bodinho, que nós formávamos... Ele procurava sair dos zagueiros e os zagueiros ficavam procurando vocês e até hoje eles não encontram. E ficava, porque isso era aí, isso aconteceu conosco, por exemplo, a gente jogava aqui no Uruguai. O Uruguai nos chamava a equipe do Internacional pela qualidade que o Internacional tinha. Não era somente no ataque, o Internacional tinha Salvador na minha cancha, tinha o Jerônimo, tinha o Bodinho, tinha o Luizinho. É verdade que o Salvador ele era melhor do que o Falcão? Eu acho que ele foi mais jogador que o Falcão. Acho que foi. Embora o Falcão tenha sido um grande jogador. Mas o Salvador foi um jogador
que teve no Uruguai, era um jogador assim, era um deus, né? Era uma coisa. E nós jogávamos lá no Uruguai, e o Peñarol quase todos, no mínimo 3 vezes por ano, nos chamava o Internacional para jogar partidas lá, né? E a gente jogava lá contra o Peñarol, jogava contra o Nacional, jogava contra todos aqueles times, era uma coisa assim. Até que o ápice de tudo isso aconteceu realmente em 56. Foi quando, então, o Brasil determinou que, não podendo levar a seleção principal para disputar o Pan-Americano do México, ele requisitou o Rio Grande do Sul e requisitou o Teté. E o Teté praticamente convocou quase todos os jogadores do Internacional. E levou alguns jogadores, mas a maioria jogadores do Internacional. A base era nossa, não adianta. Não tem, né? E nós chegamos, e foi um momento épico do nosso futebol, acho eu, e principalmente eu me sinto uma satisfação imensa, que quando nós chegamos ao México, lá o treinador da Argentina estava chegando também no aeroporto do México, quando ele afirmou que o Brasil, eles tinham disputado aqui, a Argentina havia disputado a Copa Roca aqui no Brasil, e ganhou do Brasil, deu uma goleada em São Paulo, foi 4-1 ou 5-1, uma coisa assim. E o treinador da Argentina, Guilherme Stabile, disse o seguinte: o Brasil está mandando uma seleção regional e nós estamos com a seleção principal. Eu acho que vai ser uma lavagem. E aí nós fomos enfrentar a Argentina e conseguimos ganhar da Argentina e nos tornamos campeões pan-americanos. Falou no Teté, né? A gente volta e meia, a gente vê, alguém aparece querendo fazer uma seleção do Inter de todos os tempos, né? E aí se colocam jogadores de épocas e tal, e é difícil colocar um jogador que a gente não viu jogar, enfim, mas claro, esse tipo de coisa. Mas o Minelli é um técnico, nessas seleções o Minelli sempre aparece muito bem montado, porque foi um técnico que, de certa maneira, revolucionou o padrão de jogar e tal. Mas o pessoal que é mais antigo, principalmente o pessoal da crônica esportiva mais antiga, dizem que o grande técnico que o Inter teve em todos os tempos foi o Teté. Diz que o Teté era fabuloso, um técnico fabuloso. Assim, como é que funcionava? Assim, é verdade? Assim, ele era tudo isso, vamos dizer assim? O Teté, porque há uma coisa interessante nos treinadores. Tem treinadores que são muito técnicos no sentido de mostrar para os jogadores como é que tem que fazer aquela coisa toda, e fazer toda essa estratégia deles, né? O Teté não era assim. O Teté, ele olhava o jogador apresentava o futebol e ele chamava a atenção muito sutilmente. Por exemplo, comigo ele nunca me disse como eu deveria jogar. Porque eu, por exemplo, ele me via jogar e sabia que aquilo ali era o meu futebol. Uhum. Mas, por exemplo, tinha jogadores que ele tinha que influenciar, tentar mostrar para ele, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai num canto. Então, há diversas maneiras de se examinar a técnica, vamos dizer assim, de um treinador. O Teté era aquele cara frio. Ele observava. Gostei, quer dizer, ele não dizia isso pra gente, mas eu depois fiquei sabendo que ele fazia isso. Esse aí joga bem. Esse vai jogar. Entendeu? Quer dizer, aquela sutilidade que existe no treinador. Porque tem treinador que gosta muito de aparecer. Sim. E às vezes até atrapalha mais o jogador.
bota em Entendeu? outro lugar e tal. Entendeu? Quer dizer, o Teté ele era um técnico assim. Ele tinha uma percepção da qualidade do jogador. E chamava a atenção do jogador quando necessário. Quando necessário. Quer dizer, se o jogador estivesse se movimentando de uma maneira equivocada, ele chamava para conversar com o... Mas não aquele negócio, não, tu vai aqui, tenta pelo outro lado esquerdo. Mas quando o jogador não vai mal, aí ele tira o corpo fora. Entendeu? Isso aí isso é muito comum. Isso é muito comum. É que, na verdade, também tem que se dar um certo desconto, porque não devia ser muito difícil treinar Paulinho, Oreco, Salvador, Larry, Bodinho. É no máximo. Não devia ter muita coisa para explicar para essa gente aí, né? Vai lá e faz o que tu sabe. O Oreco foi um jogador fantástico. O Oreco foi um jogador maravilhoso. Na minha opinião, foi o melhor jogador que eu vi no Rio Grande do Sul. É mesmo. Para mim, foi o melhor jogador. Porque o Oreco, ele botava ele na lateral esquerda, ele jogava bem. Botava ele na lateral direita, ele jogava bem. Botava no meio do campo, ele jogava bem. O Oreco jogava em qualquer posição. Ele é um jogador fantástico. Para mim, foi o melhor de todos que eu vi aqui. Então, ele era colorado. Oreco. Mas, quer dizer, essa coisa de... Eu acho o seguinte, que eu procuro registrar e guardar todos aqueles momentos bons da vida, sabe? Daquele, né? Sim. Você gostar de um clube. Eu acho uma coisa tão sublime você gostar. Você não precisa ir lá toda hora, não precisa encher o saco toda hora, não precisa nada. Não é isso. Basta gostar. Mas ter a contrapartida de chegar num estádio e ver uma bandeira com o teu rosto lá. Eu acho que isso é sublime, porque eu acho uma coisa tão significativa, tão... mas olha, eu vou lhe contar, quando eu estava em Friburgo, eu tinha uma paixão incrível pelo Flamengo, por causa do meu irmão que jogava no Flamengo. Mas depois fui jogar no Fluminense. Depois que eu vim para o Internacional, eu adquiri assim uma força interior pelo Internacional enorme, né? Mas eu sei que eu não posso, por vezes, participar mais ativamente de dentro do Internacional, porque muita gente não vai compreender isso, entendeu? O cara foi jogador, o cara quer tomar meu lugar. Infelizmente vai ter gente que não vai. Isso aí. Então, quer dizer, eu fico assim, quer dizer, então eu uma vez treinei o Internacional numa situação difícil. O Internacional tinha aquele time de juvenis, do Abi, que começou a perder e ninguém pegava o Internacional não tinha dinheiro para nada. E eu assumi toda aquela responsabilidade. Eu não recebi nada, não quero nada, isso aí. Você está entendendo? Essa coisa assim, é uma coisa interior que por vezes se torna difícil até de explicar, né? Sim. Uma coisa. Porque você gostar de um clube é isso, pô. É isso daí, quer dizer. Não precisa provar nada para ninguém, né? Não dá nada para ninguém gostar e fim de papo. Uma coisa que eu tenho hoje, eu cheguei em Porto Alegre já tem mais de 30 anos. Eu continuo com aquela mesma paixão que eu tinha quando eu cheguei para cá, pô. Até mais. Porque quando eu cheguei aqui para cá, cheguei como profissional. Sim. Entendeu? Cheguei até como profissional. Em 54, cheguei como profissional. Depois, com o tempo, eu fui. Então, quer dizer, de repente, já ouvi do Internacional, lá dentro, muitas coisas desagradáveis, que eu não sei, às vezes, até como fazer. Puxa, às vezes sinto até vontade de, sei lá, de brigar, mas sei lá, então eu prefiro não fazer nada. É isso, isso, na verdade é isso até. Isso aqui era uma fotografia minha quando eu era feio, né? Tá Isso aqui certo. quando eu era feio, né?
Pô, isso que feio, hein? Olha, Sensacional, isso aqui é no campo do cara. Força e Luz, essa daí que eu estou cabeceando. Na Timbaúva. É a Timbaúva, 1950 Essa foto é e... famosa, essa aqui. Lá. Essa. Bom, ser agraciado aqui pelo Larry, a sua excelentíssima esposa, muito cordial, atenciosa. Maria Luísa. A dona Maria Luísa é uma emoção muito grande. Eu acho que a gente pode, infelizmente, encerrar esse nosso programa. Não sei se um dia eu e mais os meus colegas aqui vamos ter a oportunidade de viver uma situação tão emocionante, tão honrosa quanto a que a gente viveu aqui hoje à tarde, com o seu Larry, nosso ídolo. Tá? E eu só posso agradecer e, enfim, é difícil encontrar palavras, né, para expressar a aula de vida, de humanidade, de futebol, de internacional que a gente teve aqui hoje com o Larry. Coloradismo, Muito né? obrigado de coração. Tu é o nosso ídolo, cara. Muito obrigado mesmo. O Fernandão que dizia, ele é o cara. Ele é o cara, velho. E um fotógrafo, ele apontava, tem aqui, mas nem... Eu fico emocionado, desculpe, mas Mas vai, Desculpa nada. Pô, Não tem aí. Agora a gente podia ter ficado aqui 2 horas só agradecendo. Né? Não falava nada, só agradecendo. Nós somos a TV Povo do Clube, meu nome é Rodrigo. E nós estamos aqui honestamente maravilhados e emocionados com a excelente entrevista com o seu Larry Pinto de Faria, nosso grande ídolo. Nós somos a TV Povo do Clube.